voltando aqui com o assunto com o Fernando, nosso psicoterapeuta clínico, trouxe para nós aqui, né? Chega de acomodação, é hora de chutar o balde, texto de Eliana Barbosa. Você se considera uma pessoa acomodada? Vai ser o assunto aqui que o Fernando vai abordar para a gente. Tem muita gente acomodada, Fernando? Ô Faria, tem bastante gente acomodada, viu? E a gente tem que separar a acomodação, viu, Faria? Da acomodação negativa e da acomodação que não é negativa. Ela é, né? Vamos supor, uma pessoa está procurando a vida inteira, prestando concurso, para ter uma posição legal, tá num serviço público bacana, tudo que ela está buscando. Então ela consegue passar nesse concurso, aí ela chega num patamar que para ela já está confortável, que vai dar para ela trabalhar, ter um horário de serviço, ter um lazer. Então, quer dizer, a pessoa ela para de ambicionar alguma coisa melhor. Ela chega no patamar e vamos dizer assim, ela já está satisfeita. Tá bom do jeito que está. Agora nós vamos falar mesmo da acomodação no sentido negativo, tá? E para isso eu vou contar uma historinha, tá? Vou contar a história do Pedro, que era um funcionário de uma empresa há 20 anos. Ele trabalhava nessa empresa. E esse Pedro ele vivia se sentindo injustiçado, porque há 3 anos atrás entrou um funcionário, o nome dele era Marcelo, e em 3 anos ele já está ganhando o dobro do Pedro. E o Pedro continuou 20 anos ganhando aquele salário, vamos supor, e o outro, em 3 anos, passou na frente dele. Aí um dia ele foi falar com o patrão, Faria. Chegou o patrão, falou: ô patrão, negócio é o seguinte, eu estou me sentindo bem injustiçado, eu já estou trabalhando com o senhor aqui há 20 anos, e tem um sujeito aí que entrou, tem 3 anos, já está ganhando o dobro do que eu ganho. Aí o patrão falou: senhor, quem é o Marcelo, isso, Marcelo. Mas antes da gente continuar essa conversa, o patrão falou para o Pedro: eu vou te falar uma coisa que eu estou querendo dar uma mudança aqui. É o seguinte, eu estou querendo colocar frutas como sobremesa, tá? Para o almoço, para o nosso almoço industrial, e eu estou querendo colocar fruta. É uma boa ideia? Ele falou: é uma boa ideia, patrão. Então você podia, antes da gente terminar essa conversa, você vai ali na quitanda do lado, na esquina, e vê lá com eles se eles têm abacaxi. Aí o Pedro falou: não, tá bom, patrão, vou lá, dá licença. Correu lá, 5 minutos depois ele voltou. Aí falou: patrão, tem abacaxi sim. Aí o patrão perguntou para ele: e aí o preço do abacaxi, Pedro? Aí o Pedro falou: bom, isso eu não perguntei. Mas tem outra fruta lá, será que eles dão conta de fornecer para a gente o volume que precisa? Aí o Pedro falou: bom, isso eu não perguntei também, patrão. Aí tem outras frutas lá, também não perguntei. Falou: Pedro, faz o seguinte, senta ali naquela cadeira ali no canto e fica observando que eu vou chamar o Marcelo. Você fala, né? Você está se sentindo injustiçado, então aguarda aí. Aí chamou o Marcelo chegou todo motivado, né? Alegrinho, aquele quê de ousadia, né? E falou: e aí, patrão, o que o senhor está precisando, Marcelo? Aí o patrão falou para ele, falou: estou querendo introduzir como sobremesa frutas no almoço. Uma boa ideia, não é, Marcelo? Excelente, patrão, excelente. Faz o seguinte, Marcelo, vai ali na quitanda da esquina e vê se eles têm abacaxi. Aí o Marcelo foi, depois de 8 minutinhos, ele demorou um pouquinho mais do que o Pedro, 3 minutos a mais. Ele voltou todo empolgado, falou: patrão, eu já fui lá, viu? E aí, tem abacaxi lá, Marcelo? Aí o Marcelo falou: tem sim, custa R$1,50 cada peça, tá? E eles têm o suficiente também para fornecer durante 1 ano, tá certo? Outra coisa também, patrão, eles têm outras frutas também que eles podem fornecer aqui para a nossa indústria, que é maçã, laranja, abacaxi, mais abacaxi, banana, tá? Aliás, a laranja está custando R$1 o quilo, tá? A banana custa R$3 o quilo, tá? E a maçã custa R$5 o quilo. E tem outra coisa também, se for fornecer para nós aqui numa quantidade grande, eles oferecem também 15% de desconto, tá? Para fornecer para nós, e o pagamento é mensal. Aí o patrão olhou para o Marcelo: ô Marcelo, muito obrigado, viu? Muito obrigado, depois eu volto a conversar com você. E chamou o Pedro de novo. E aí, Pedro?
Diz uma coisa, a nossa conversa, como é que estava? O que é que você estava me falando mesmo? Você está sentindo injustiçado, alguma coisa assim? Aí o Pedro fala, não, patrão, que isso? Nossa conversa, não... eu até esqueci o que eu ia falar com o senhor. Ó, já estou voltando para o meu serviço. Você está entendendo, Faria? Então, uma característica das pessoas que estão acomodadas é isso. Elas nunca fazem nada além daquilo que é pedido. Tá? E passam a vida inteirinha reclamando, se sentindo injustiçado, ou com o patrão, ou com o emprego, ou com a vida. Tá certo? E estão ali sempre reclamando. É justamente quando acontece a acomodação. Exatamente, né? a pessoa pessoas acomoda. entram e ficam do jeito que tá bom, não precisa mexer, não criam ideias, não dão sugestões, ou seja, não evoluem, né? Exato, e não faz nada além do que é pedido no serviço. Tá? E também assim na vida pessoal é a mesma coisa, às vezes o homem é muito acomodado, tá? A mulher lá, a esposa, sempre querendo viajar para os Estados Unidos, para a Europa, e o marido só naquela vidinha. Chega para a esposa e fala, não, tá bom aqui do jeito que tá, né? Mas eu tenho sonhos. Ah, mas é problema seu. Você está entendendo? Quer dizer, o sujeito acomodado, tá? Ele está sempre sem ambição. Então, quer dizer, isso é muito ruim. Por quê? Porque às vezes a pessoa, esse tipo de gente, passa a vida inteira reclamando da vida. Reclama de filho, reclama da vida, reclama do governo, tá certo? Mas não faz nada de diferente na vida dele para que aquilo possa mudar. Para que aquele resultado possa ser diferente. Você está entendendo? Quer dizer, não faz um curso, não se prepara, tá? E passa a vida reclamando. Esse tipo de acomodação é uma acomodação negativa. Prejudicial. Prejudicial para o país, para as empresas e para as famílias também. E quando chega o sangue novo, que é o caso aí do Marcelo. Aí o Marcelo chegou, sangue novo, 3 anos depois já dobrou o salário dele, mas por conta disso, né? Exatamente. Ele mostrou para o Pedro lá o que ele teria que ter feito e não fez. Isso, porque, Faria, a proposta da nossa existência, o que é? É ação e atividade. Essa é a proposta da vida. Quer dizer, o planeta nosso está em constante mudança. Tá? E essas pessoas que se acomodam são pessoas que têm um medo. Tá? Um medo muito grande de mudança. Tá? A pessoa se acomoda. Uma coisa é você buscar um patamar. Tá? Não, eu quero ser o quê? Eu sou advogado, mas eu vou prestar um concurso para ser juiz. Para poder ter um salário bacana, ter uma tranquilidade na minha vida. Tá? Isso é diferente. Aí a pessoa consegue, presta o serviço, presta o concurso, chega juiz. Aí ela fala, não, aqui eu estou satisfeito, agora eu vou aproveitar a minha vida. Quer dizer, essa pessoa acomodou, mas é uma acomodação dinâmica. Tá? Não é aquela acomodação de estagnação. Tá certo? E às vezes, Fernando, ela chegou onde a pessoa ela até quer mudar, né? Até quer mudar, mas o medo da mudança, às vezes, esse é faz que ela trava. dar um passo atrás. Né? Isso aí é um medo limitante na vida do ser humano, viu, Faria? Então as pessoas, quer dizer, elas têm que procurar enfrentar os seus medos, tá? Então, enfrentar o medo, não é que você não vai sentir o medo, porque sentir o medo, Faria, medo de mudança, medo de trocar de emprego, disso, daquilo, é um medo natural nas pessoas, é um receio que todo mundo tem, tá? Mas o que diferencia a pessoa que é, vamos dizer assim, covarde, tem medo, que se deixa levar pelo medo, e de uma pessoa ousada, de uma pessoa corajosa, não é que o corajoso e o ousado não sentem medo de mudança, disso, daquilo. É que a diferença é que eles enfrentam aquilo. Eles encaram aquilo. Encaram aquilo. Tá bom, eu não sei o que vai dar, eu vou encarar. Eles não têm medo de virar o balde. Tá? Porque às vezes a pessoa, vamos supor, está num casamento ali, uma senhora. Tá? Ela está num casamento ali de 20, 30 anos. Tá? Aquele marido esquisito, aquele marido... Sofreu a vida inteira. A vida inteira, o marido, ela sabe que o marido sempre pulando a cerca, traindo ela, nunca estimula ela em nada, mas ela acomodou naquela vidinha. Ah, não, eu tenho medo de mudar, mas se eu mudar, será que eu vou arrumar um cara pior do que ele? Então é melhor ficar nessa situação. Um cara pior. Isso. E aí o que acontece, Fábio? A pessoa começa a fazer tudo quanto é doença, para poder chamar a atenção daquele besta, daquele marido que ela tem. Quer dizer, a pessoa se acomodou, ela não tem coragem de chutar o balde. Acomodou na relação. Isso, é igual a pessoa, por exemplo, está 20 anos no emprego, no trabalho, ela faz de tudo para poder o quê? Levar alguma coisa nova para aquele trabalho, para aquela repartição, e o chefe dela não dá valor. Ah, não, você não tem valor, não dá valor, e fica sempre
tentando tampar o brilho da pessoa. Às vezes é uma pessoa muito brilhante, tem uma capacidade muito grande, muito maior do que a do chefe. Muito mais qualificada que o chefe. E aí o chefe fica sempre tentando tampar aquele brilho da pessoa. Então, na minha opinião, Faria, a pessoa aceitar aquilo, ela está acomodando. Tá? O que ela tem que fazer? Se ela é uma pessoa qualificada, ela pode muito bem prestar um concurso público e entrar numa universidade federal ou arrumar uma repartição que pague melhor para ela, que vai dar alguma retorno para aquele trabalho daquela pessoa. Uma valorização. Uma valorização. Agora, o que a pessoa não pode é ficar aguentando aquele chefe sem qualificação nenhuma, ficar querendo apagar o brilho dela. Então, a pessoa que ela precisa o quê? Sair da acomodação, tá? E chutar o balde. O que é chutar o balde? É encarar uma mudança, tá? Arriscar numa mudança. Porque o pior que pode acontecer é que aquela mudança não aconteça. Mas pelo menos ela tentou. Pelo menos tentou. Então esse é o tema de hoje. Chega de acomodação, é hora de chutar o balde. Caminhando aqui para o encerramento, chega de acomodação, é hora de chutar o balde. O Fernando já explicou para a gente o que é a tal da acomodação. Agora, acomodado aceita engolir sapo, Fernando? Rapaz, demais, Faria. Viu? Infelizmente, isso é uma característica de quem é muito acomodado. A pessoa engole sapo, ela não sabe falar não, tá? Porque ela tem medo de quê? Medo assim, a pessoa fica preocupada em manter a paz, tá? Só que tem muita gente folgada, tá certo? Que muitas vezes a pessoa é até competente naquilo que ela faz, mas às vezes a pessoa que chefia, que é chefe dela, não tem tanta qualificação e quer muitas vezes perseguir aquela pessoa que tem mais qualificação. Então, quer dizer, a pessoa ela não pode acomodar, vamos supor, às vezes a pessoa tem mais de 10 anos de serviço numa empresa, ela não pode ficar com medo, entendeu? De expressar as emoções dela, de expressar a insatisfação dela, tá? Porque isso aí vai até ajudar a empresa, porque às vezes a empresa fica gastando dinheiro demais com outras coisas, contratando mais gente, sendo que podia aproveitar o quê? A capacidade de serviço daquele profissional que muitas vezes está acomodado naquela função, você entendeu? Está naquela zona de conforto. Então, quer dizer, a pessoa ela tem que, às vezes, dar um murro na mesa. Falar, ó, não concordo com isso, sinto muito, mas eu não aceito esse tipo de comportamento em relação à minha pessoa. Entendeu? Então, quer dizer, a pessoa tem que também ter coragem e tirar esse medo. Tá? Muitas vezes o medo da crítica também, medo da pessoa te chamar a atenção. Tem que encarar de frente. Tem que encarar. Né? Tá com medo de alguma coisa? Encara. Valorizar o seu profissionalismo. Valorizar os cursos que a pessoa tem. As qualidades. A qualidade, a qualificação dela. Com certeza. Bom, Fernando, mais uma vez, obrigadão pela eu que parceria. Agradeço, Fábio. Tá aí o Fernando com esse tema. Chega de acomodação, é hora de chutar o balde. Tem hora que tem que chutar o balde com vontade. Os baldes que tiverem por perto, vai chutando todos, né? Mas tem que superar essas dificuldades mesmo. Fernando, muito obrigado.